Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar de uma palavrinha muito bonita na Bíblia, que fala de Jacó luta com um anjo no val do Jaboque. Essa palavra nos fala da luta do patriarca Jacó com o anjo do Senhor. Ocorreu na região do val, local em um rio, cuja profundidade, irmãos, permite a passagem a pé do rio Jaboque. A nascente do rio Jaboque, está localizada ao sul de Gileade, região montanhosa que atualmente faz parte da Jordânia. O Jaboque é um afluente do rio Jordão e desemboca neste, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Seu curso tem aproximadamente, irmãos, 130 quilômetros. E o texto do livro de Gênesis 32, 22, 30 nos relata a luta dramática de Jacó com o anjo que levaria ao surgimento do povo de Israel, bem como ao aparecimento do Messias e a sua consequente obra salvadora que alcançou toda a humanidade. Por toda a história da vida de Jacó, ele escolheu contar e confiar na bênção de Deus. Em resumo, tudo que lhe acontece, de uma forma ou de outra, tem ligações com o desejo de receber uma bênção, a bênção do Senhor. Mas a luta de Jacó com o anjo do Senhor, ela é sintomática. Essa luta foi a ápice das consequências das ações que Jacó tinha praticado. E vemos nessa história, irmãos, a mão de Deus agindo com graça e misericórdia na vida de um homem pecador, mas que o Pai havia separado para transformá-lo e fazer dele uma bênção que chegaria até nós. Jacó luta por sua bênção. Jacó quis por si mesmo, irmãos, alcançar a bênção de Deus, trapaceando e roubando a bênção de seu pai Isaque, que era destinada a seu irmão Esaú. E Jacó, irmãos, pagou um preço muito alto por aquela atitude. Jurado de morte para após o falecimento de seu pai, ele teve que fugir do alcance de Esaú, se refugiando na parentela de seu tio Labão. Eu quero dizer para os irmãos que Jacó ficou ao todo cerca de 20 anos longe de sua terra e de sua família. E a dor de estar isolado em uma terra estranha, a mais de 800 quilômetros de distância de Berseba. Sabendo que não poderia voltar tão cedo para o seu lar, certamente ele trazia angústia ao seu coração. E o enganador passou a ser enganado por Labão. Primeiro no casamento de suas filhas, Raquel e Lia. Depois da divisão das ovelhas, irmãos, que nasciam ora malhadas, ora lisas. Labão mudou o seu salário 10 vezes. E havia disputas e conflitos entre suas mulheres e conflitos com o irmão de sua mãe pela divisão dos animais. De forma, irmãos, que a discórdia, a trapaça e o jeitinho não se afastavam da casa de Jacó. Jacó sofreu. Depois de tanto tempo longe de casa, talvez Jacó nem mais esperasse herdar a terra que Deus havia prometido a Abrão. E passou anos sendo explorado por Labão, até o dia em que Deus deu um basta e o chamou de volta à terra de Canaã. Mas mesmo após tanto tempo, irmãos, mesmo depois de 2 décadas, a sombra da ira de seu irmão o perseguia. Logo Esaú é informado do seu retorno à terra prometida. E Jacó teme por sua vida e pela vida de seus filhos. Se Jacó soubesse o quanto aquela bênção lhe custaria, talvez ele pensasse 2 vezes antes de enganar seu pai e seu irmão. E agora novamente estava na iminência de mais um conflito em sua vida. Mas desta vez poderia ser grave. Esaú ele era poderoso na sua terra, poderia dizimar não só ele, como também toda a sua família. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jacó passa o val do Jaboque com a sua família. E na tentativa de proteger seus filhos e esposas da ira de Esaú, Jacó os divide em 2 grupos. E apressadamente de noite os faz atravessar o val do Jaboque. Ele, porém, ficou só, certamente para orar. Jacó se preparava para conversar com Deus. Gênesis 32, 22 nos fala que e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu.
Jacó possuía, irmãos, inúmeros servos e servas, muitos trabalhadores fiéis que ele poderia ter utilizado em uma guerra com seu irmão Esaú. Mas diferentemente de quando era mais jovem, quando tentou ele mesmo resolver situações que estavam além de suas forças, agora as circunstâncias da vida, as dificuldades que havia passado, o ensinaram a crer e confiar na providência divina. E quando Jacó, no íntimo do seu coração, se dispõe a orar, a renunciar ao conflito e ao seu eu, para depender somente de Deus, o próprio Senhor, em uma teofania, vem ao encontro de Jacó para transformá-lo em Israel. Gênesis 32, 24 nos fala que Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E na sua luta com o anjo, irmãos, as palavras de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares, eram de imensa profundidade, traziam em si o significado de toda a sua história. Era como se Jacó dissesse: eu preciso da tua bênção, pois aquela bênção que eu roubei, quando eu tentei ser abençoado por meus próprios meios, quando eu tentei dar uma ajudadinha a Deus, aquela bênção tem me custado muito caro. Gênesis 32, 26 nos fala que ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. A luta de Jacó com o anjo não falava de sua capacidade, antes confessava sua incapacidade de trazer sobre si mesmo a bênção de Deus. Porém, se existia uma sinceridade no coração de Jacó, era que ele queria ser abençoado, e ele reconhecia que esta bênção só poderia vir de Deus. E ele vem e luta com o anjo do Senhor, com este pedido, com muita sinceridade e com esta certeza de que o Senhor poderia abençoá-lo. Quer dizer para os irmãos que Jacó não desistiu, ele lutou com o anjo por sua bênção, insistiu. Ele havia passado toda a sua vida em busca da bênção de Deus, até o dia em que a bênção viva veio e o encontrou. E Jacó, na sua muita persistência, prevalece, deixando Deus alegremente derrotado. Deus e todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, irmãos, invencível, mas tem um estranho prazer de se deixar vencer por seus servos, que se chegam a ele com um coração sincero e contrito. Gênesis 32, 27, 28 nos fala que disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A vitória de Jacó, irmão, sobre o anjo do Senhor mostrava mais a disposição de Deus em ser vencido do que vencer. Deus só deixou vencer porque lutava com um Jacó cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de incapacidades. Deus se deixou vencer não porque Jacó era poderoso ou capaz de fazê-lo. Antes, Deus manifestava sua graça na vida de um homem imperfeito, cheio de imperfeições. Pois na vida de Jacó, a graça de Deus era tudo o que ele possuía de real valor. Onde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. E Jacó não hesitou em contar com a graça de Deus. Gênesis 32, 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Na antiguidade, o nome de um homem não era simplesmente o nome, mas trazia a representação do seu caráter. Por isso o nome de Jacó foi mudado agora para Israel, pois foi transformado pelo poder da graça. E terminava ali a história de um suplantador e começava a vida do pai de uma grande nação. Gênesis 32, 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A luta de Jacó com o anjo do Senhor, irmãos, ocorreu durante toda a noite. Uma linda simbologia que nos traz uma mensagem de conforto. Noite é tempo de escuridão, de dificuldade, de adversidade. A luta pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá a bênção do Senhor. Salmo 30, número 5 fala que porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor.